de receber a Débora Freitas, mestra em Política Social pela UNB e consultora técnica do Ministério da Saúde, que vem apresentar sua dissertação de mestrado orientada pela professora Kênia Figueiredo. A partir da análise bibliográfica, documental e de prontuários sociais de pessoas receptoras de transplante, a pesquisa investigou a equidade, a acessibilidade, a articulação interinstitucional na saúde e a integralidade na política nacional de transplantes. Os achados da pesquisa indicaram uma fragmentação dessa política sobre a lógica neoliberal da nova direita e no contexto da pandemia da Covid-19, que impactam o direito de acesso à saúde. Então, temos agora a apresentação da dissertação, cujo título foi Tempo de Espera, as vozes das pessoas usuárias da política de transplante no Brasil. Débora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. A palavra está com você. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer poder compartilhar um pouquinho desse trabalho que construí orientada e conjuntamente com a professora Kênia. Foi uma experiência incrível e é muito bom poder compartilhar com vocês. Parece que é a primeira vez que eu estou apresentando ela depois da defesa, então está sendo uma coisa, um resgate muito importante. Então, como já foi falado o título, o tempo de espera, as vozes das pessoas usuárias da política de transplante no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa pesquisa, ela teve como objeto conhecer como as pessoas usuárias do SUS, basicamente, vivenciam o tratamento de transplante. Então, esse era o nosso objeto. Ele utilizou o método do dialético, a pesquisa bibliográfica e documental, com levantamento de dados de 5 prontuários sociais, que contemplavam os transplantes sólidos que são realizados aqui no Distrito Federal. Que são coração, fígado e rim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para explicar mais ou menos como que acontece. A análise do contexto político, econômico e ideológico capitalista, ele permitiu que a gente tivesse uma observação com relação a um fortalecimento da ideologia de nova direita nesse período estudado, principalmente, e o aprofundamento das contradições que se apresentaram na concepção da saúde. Ai, mudou aqui, desculpa, gente. Saúde como direito no país. E todo esse contexto teve uma fragmentação mesmo da política da saúde no Brasil, mas a gente vai trazer um foco aqui no Distrito Federal, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E aí, para começar, a gente está falando sobre a experiência das pessoas, experiência dos usuários, e entender primeiro o que é um transplante. Então, vou trazer aqui um conceito básico e claro, né, sobre as informações. O transplante é basicamente a substituição de um órgão, um tecido, por um outro, um que está ruim por um outro que está bom, que pode ser de um doador que está vivo ou falecido. Então, é basicamente isso. E aí, lá mais na frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tratamento e falar como que se dá esse tratamento na perspectiva do serviço social, do SUS, do Distrito Federal e da Política Nacional de Transplante. Então, a gente vai ter um caminho. Quando a gente fala da construção de uma política pública, e hoje eu posso falar sobre isso porque tenho uma experiência diferente de quando eu construí esse trabalho, a gente tem métodos, metodologias e conhecimentos para a construção da política, para que ela serve, para que ela vai servir, e a gente também tem os monitoramentos, a gente tem o acompanhamento da política, para ver se aquilo que foi idealizado aconteceu, o que a gente precisa ajustar. Então, é um percurso que é feito. Eu trouxe aqui uma imagem que é uma foto do Diego Bessani. Ele tirou algumas fotos aqui de Brasília e ele fala sobre os caminhos das pessoas em uma cidade construída para carros. É basicamente essa analogia. A gente constrói uma política pública para carros e para transporte público no geral, né? Carros privados e transporte público, e o caminho das pessoas ele é traçado baseado no objetivo que ela pretende chegar, e essa foto demonstra muito bem isso, aquilo que foi planejado e aquilo que foi construído. E é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui.
Então, quando eu identifiquei essa perspectiva no meu trabalho, que foi posterior à escrita, isso me deixou contente de entender que a gente está num caminho de repensar os trajetos de uma política, de um processo de cuidado em saúde. E aí, lembrando que esse trabalho é fruto da minha experiência profissional, que ela não é individual, ela é coletiva, não só com meus colegas de trabalho, mas com a academia e com os usuários. Então, ela é uma construção coletiva. E ela também aconteceu durante a pandemia do Covid-19, que trouxe seu contexto e enfrentamento bem específico. E aí, pensando nisso, vou trazer aqui um pouquinho sobre o campo de pesquisa. A gente tem o Centro Multitransplantador aqui no DF, que ele faz transplante basicamente de coração, fígado, rim, córnea e medula óssea. Ele é um centro multitransplantador que é referência no Distrito Federal, no Centro-Oeste e para a região Norte e Nordeste, porque ainda no Brasil a gente tem grandes vazios assistenciais de promoção de saúde e eles são alcançados através desses centros que são referenciados. E foi nesse serviço que eu construí esse trabalho, essa pesquisa, junto com todos que me acompanharam. Então, foi escolhido pela minha proximidade com o serviço, por ter atuado por 7 anos nessa instituição, por ter acesso ao serviço e pela construção do serviço, ter protocolos próprios do serviço social que possibilitaram que a gente tivesse prontuários sociais com informações que a gente pudesse acessar. Então, nessa análise de dados foram analisados 5 prontuários. Essa seleção foi realizada por conveniência. Ela foi pensada para abranger os órgãos sólidos por conta do protocolo de avaliação e de acompanhamento pós-transplante. O paciente a pessoa que é acompanhada do órgão sólido, ele é acompanhado por toda a vida. Então, a partir do momento que ele tem a indicação do transplante, ele passa a ser atendido e acompanhado por toda a vida dele. Então, a gente tem esse segmento a longo prazo e conseguia mensurar um pouquinho do desencadeado desse tratamento. E também pensando na representatividade, tanto de pessoas usuárias do DF, como de outras regiões. A análise de dados, ela utilizou análise de conteúdo, então ela foi temática categorial, a gente não precisou submeter a CEP, né? Nem por conta mesmo da legislação da CONEP, que permitia que a gente não precisasse fazer a submissão. E aí, por conta disso, a gente teve os cuidados, conforme preconiza a legislação, de não identificar o receptor. Então, toda a documentação foi codificada, a gente teve o tratamento das informações. Basicamente, a gente utilizou o Excel para poder categorizar todo esse processo e todas as informações coletadas. Os registros, eles abrangeram um período de 2016 a 2023. Não necessariamente todas as pessoas começaram o tratamento em 2016. Esse é o registro macro, né? Entendendo que ele terminou em 2023. E foi utilizado o prontuário social, que não é o prontuário do paciente. Então, o prontuário do paciente ele é publicizado para o paciente e para os colegas profissionais. O prontuário social ele é só do serviço social e ele é guardado em arquivo próprio dentro da sala do serviço social até esse momento da pesquisa. E também foi utilizado o diário de campo da pesquisadora. E pensando nisso, eu não vou me aprofundar tanto na parte teórica para que a gente tenha mais tempo de conversar, mas eu vou passar por ela para a gente poder conversar um pouquinho e aí vai ficar mostrando o texto para que vocês tenham a oportunidade de ler também. Então, pensando no capitalismo e políticas sociais do Brasil nesse tempo de hegemonia de nova direita, a gente traz a questão da determinação do capitalismo na sociedade e foi uma escolha mesmo utilizar essa nomenclatura da determinação social no capitalismo para abranger de forma mais ampliada essa temática. Esse modelo da economia neoliberal, ela trouxe uma perspectiva do foco individualista, da intervenção mínima do mercado, e ela ainda tem trazido, né, a gente ainda está vivenciando isso, mas nesse período do estudo, ele realmente estava um pouco mais fortalecido,
E teve uma questão muito importante que foi a fragmentação do acesso às políticas públicas no geral, mas foco nas políticas sociais, e do acesso à população aos seus direitos. Então, a questão da fragmentação também trouxe junto nesse discurso a questão da responsabilização do trabalhador no seu processo de saúde, doença e cuidado, e aí pensando na política de saúde especificamente, mas compreendendo que todas as políticas são integradas e fazem parte de um contexto maior. Então, essas são características que foram muito fortes nesse processo e que foram motivo de discussão nesse trabalho. Então, a nova direita, constituída por uma aliança conservadora, ela veio muito forte com essa característica de mínimos sociais, e os mínimos sociais ele é entendido a partir da lógica do modelo de proteção social adotado. Então, a gente passou a adotar um modelo de proteção social que trazia prejuízo à sociedade, porque ele estava inserido nessa lógica totalmente da nova direita, capitalista, e acabou trazendo uma consequência muito grande, que foi a falta ou a mínima atuação do mercado e uma crescente ação, tanto na mercantilização das políticas públicas e sociais no geral. Aí a gente tem assistência com uma característica que eu até trouxe mais à frente, que é o primeiro-damismo, que veio muito forte, que trazem essa cultura de que não são direitos, né? Da desconstrução da proteção social como direito. E aí eu trouxe aqui uma frase em destaque que eu considero bem importante, que a eficiência de uma política social está vinculada ao atendimento das necessidades humanas básicas dentro do atual concepção universal da participação democrática da sociedade. A gente tem as contradições entre aquilo que a gente construiu em sociedade e aquilo que está sendo imposto, né, enquanto políticas de desconstrução e contra-reformas. Durante esse período, eu comecei a discutir muito, e dentro da academia, do mestrado, a gente começou a discutir muito sobre a questão do direito e do direito à saúde pública. Então, a saúde, ela não tem a concepção, por exemplo, como da assistência, que tem a perspectiva que traz os mínimos sociais como um destaque. A saúde, ela traz a perspectiva de bem-estar físico, mental e social. Isso está posto na Constituição, porém o bem-estar ele é relativo. E aí me debrucei um pouquinho nessa dinâmica de conversar sobre o direito o direito mínimo, né? E aí Marx traz muito isso, e a gente que é o direito desigual. Então até tem essa perspectiva de que a gente não está falando de igualdade, porque a sociedade é desigual, então a gente precisa tratar a desigualdade como ela é. E aí entra um pouquinho da perspectiva do que a gente tem de como equidade de acesso, né? E entra um pouquinho nisso, mas é muito mais profundo, porque a gente está falando da própria construção das políticas e não só de acesso a elas. Quando a gente pensa o direito estabelecido na perspectiva burguesa, a gente tem uma contradição que vem a questão do consumo, que é muito importante. Então, quando a gente transforma um celular em um item básico de consumo, a gente transforma ele em um mínimo social. E aí a gente transforma ele em uma referência de bem-estar físico, ou mental, ou social, ou de comunicação. Então, essa questão de entender como que se dá os mínimos sociais e o direito de acesso a eles foi um debate que a gente iniciou. Eu acredito que vai ter outros momentos de aprofundamento. A professora Kênia está aí depois para a gente continuar construindo, mas ele é um ponto principal para a gente entender ao que a gente está solicitando, qual é o direito que a gente está buscando. Então, nesse contexto de mercantilização da saúde, privatização do serviço, desmonte de política pública que a gente teve durante todo esse processo, e trazer que isso tudo tem acontecido, mas que não foi um ato passivo, né, da sociedade aceitar. Considerando que a gente estava em um contexto de pandemia, todo mundo em casa, boa parte do tempo, com várias restrições vinculadas à questão
da doença mesmo, sanitário. Então, a gente teve frentes muito importantes, que a gente teve o Conselho Nacional de Saúde, a Frente Nacional contra a Privatização, lutando contra todos esses processos de contra-reforma e desmonte das políticas. E mesmo assim, a gente ainda teve muitos retrocessos no que a gente entende como o direito na perspectiva da legislação estabelecida e da democracia. E aí, pensando nessa perspectiva da política de saúde, das políticas sociais, como que é a relação da saúde pública e da Política Nacional de Transplantes? O que é a Política Nacional de Transplantes? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o Brasil, hoje, ele é referência mundial em transplante, isso é fato. Então, esses dados ainda são de 2023, mas a gente teve uma mudança no último ano, no finalzinho eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas o Brasil é considerado o maior sistema público de transplantes do mundo e o segundo maior transplantador do mundo. Então, isso é uma representatividade muito grande, considerando que mais de 90%, 93%, 95%, acho que agora está em 93%, talvez, dos procedimentos são realizados pelo SUS. É uma legislação relativamente nova, a gente tem aí o regulamento e tudo que estão em torno de 97, 2009 veio o regulamento muito mais forte, que aí que veio sistematizar e organizar, e a gente não tem construção de processos de trabalho tão robustos. Então, uma opção que a gente fez foi buscar legislação para a gente construir o histórico dessa política. E, basicamente, a gente tem uma legislação que garante esse acesso de forma pública e com qualidade. A gente tem protocolos clínicos e de serviço robustos, porém, a gente ainda tem legislações fragmentadas, considerando que ela foi criada num contexto que não visava ainda a integração dessas políticas. E aí, quem compõe esse Sistema Nacional de Transplante? Para a gente entender quem que deveria participar e participa desse processo. Então, a gente tem a coordenação geral do... eu nem coloquei aqui. A coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante, que pode acionar e aciona, tem em seu corpo o GAI, que é um grupo de assessoramento técnico, as câmaras técnicas nacionais, as centrais estaduais de transplante, aí inclui o Distrito Federal também, as OPOS, que são os órgãos de procura de órgãos, o REDOME, que basicamente cuida da parte de medula óssea, né, de coleta, e os serviços transplantadores, os doadores e os receptores, que aí entra toda a população. Por que eu falei todos esses componentes? Que a ideia do Sistema Nacional de Transplante é que ele seja descentralizado. Então, a gente tem a coordenação geral, que se comunica com as centrais, que se comunica com as CIDOTs e as OPOS, se comunicam com os serviços, e eles viram uma grande rede. Então, existe uma grande rede criada para integrar esse serviço, para que ele tenha comunicação e coerência no Brasil. A gente ainda não tem essa política integrada a todo o Sistema Único de Saúde como deveria, mas a gente já tem uma construção de uma rede. E aí, ao longo das falas, vocês vão entender essa parte da integração. Então, basicamente, a gente tem aqui um recorte que eu fiz, que foi de 2020, haviam 43.643 pacientes em lista de espera. No ano de 2021, 48.673. Em 2022, a gente passou para 52.989 no Brasil. E essa lista continua crescendo. Eu até pensei em atualizar, mas eu mantive para a gente continuar focando nesse recorte. É uma listagem, a gente entende que a nossa população envelhece, adoece e que a gente avança em tecnologia de cuidado. E o transplante, ele é uma dessas tecnologias. Quando a gente pensa nessa quantidade de pessoas aguardando algum tipo de tratamento em transplante, que aí pode ser córnea, fígado, rim, doador falecido, doador vivo, né? Então,
todas essas pessoas aguardando algum tipo de tratamento, a gente tem uma política pública para pessoas que estão em crescimento. Então, pessoas que estão fazendo hemodiálise, pessoas que estão internadas de várias formas. A gente teve aí o Faustão, que serviu como exemplo para a gente entender um pouquinho como que era, apesar de ser também uma perspectiva do público privado, né? E aí a gente pode até falar sobre isso depois. As dificuldades que a gente teve durante a pandemia de recuperar as taxas de doação foi grande, mas também tem a ver com a comunicação vinculada à publicização do transplante em si, como que acontece, todos os mitos e as fake news que aparecem nessa temática. Então, a gente não tem uma política de comunicação voltada para o transplante hoje que seja efetiva e que consiga. A gente tem associações que buscam trazer essa comunicação e são ativas e que são parte importante desse processo, mas a gente ainda tem consequências, inclusive, da política de desarticulação relacionada à Covid-19, que perpetuou por muito tempo essa queda na quantidade de doação. No ano de 2023, a gente conseguiu recuperar parte desse volume de doação, mas a gente ainda tem muitos desafios para enfrentar nessa fase. Então, lembrando que aqui no Distrito Federal a gente tem o Centro Multitransplantador, que faz vários, são basicamente o coração, fígado, rim, medula óssea e córnea, todos pelo SUS. A gente tem um protocolo de avaliação bem vinculado a esse tratamento. Então, já existem publicações voltadas para o protocolo de avaliação dos usuários. E a gente também tem a consciência de que os protocolos, apesar de serem homogêneos, os tratamentos não são. Então, a gente tem equipes diferentes, a gente tem alguns contextos e contextualizações que vão se diferenciar nesse período. Eu estou aqui também de olho no tempo. E aí, pensando nisso, vem a atuação do serviço social, que é uma das partes mais importantes desse trabalho, que eu considero. Quando eu comecei, eu não entendi que seria esse foco e que estaria essa centralidade. Porque dentro de todos esses desmontes que a gente fala da política de saúde no Brasil, das políticas sociais, política de saúde e o Distrito Federal inserido com o Centro Multitransplantador, que é referência nacional também, a gente tem a atuação do serviço social como essencial para que esse tratamento aconteça. E aí a gente pode falar até com um pouco de orgulho, porque realmente sem essa atuação do serviço social, a gente inviabilizaria tratamento de muitas pessoas. Ou ele teria uma eficácia muito menor por conta de todo o contexto que é o tratamento. Então, o serviço social ele se coloca como uma parte muito importante desse processo e essencial. E ele tem respaldado sua atuação hoje ainda num trabalho de Lemos, que ele foi feito entre 2002 e 2003. Tem 2 publicações importantes que ela estabeleceu um protocolo de avaliação. Ele precisa ser atualizado, mas ele ainda atende perfeitamente aquilo que é proposto pelo serviço social, pelas nossas características também de ser generalista e de conseguir adaptar, né, os instrumentais, mas a própria característica do serviço social, ele tem uma diferenciação importante, que tem muito vinculado à questão de fazer a integração do usuário com a rede, não só a rede familiar, mas a rede assistencial e a própria rede institucional. Então, a gente está falando de um profissional que conseguiu identificar necessidades de saúde na perspectiva da coletividade e na construção de um processo de tratamento voltado na singularidade, na coletividade para o usuário. E aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse protocolo de atendimento, antes de começar a falar sobre a equidade. Esse protocolo de atendimento, ele basicamente compõe uma atividade multiprofissional, que é um protocolo multiprofissional, e ele tem várias etapas e se difere entre os tipos de tratamento, entre órgãos, por exemplo.
O transplante cardíaco, ele prevê uma visita domiciliar. O transplante renal e os outros transplantes não prevêem, a não ser que haja necessidade identificada pelo profissional. Então, tem algumas diferenças que a gente consegue construir aí nesse processo de análise e identificar, mas também tem a questão da própria singularidade de comunicação com o usuário que permite a construção de um prontuário social, que isso não é uma realidade no DF. Inicialmente, a gente pensou em fazer uma pesquisa que fizesse entrevista com os usuários, e no contexto de pandemia, a gente viu que não daria certo, porque seria um pouco muito dificultado pelo processo acessar o usuário. E aí, eu nunca vou esquecer que Kenia virou para mim e falou: Débora, você já fez a entrevista, ela está lá. E aí eu fui buscar os prontuários, e quando eu peguei os prontuários com a riqueza de informações, existem pacientes que são atendidos mensalmente por anos, por conta da característica deles precisarem de suporte com TFD. Então, é um perfil de cuidado que a gente não consegue construir em qualquer serviço. Aqui a gente tem. E foi através dessa riqueza de material técnico que a gente conseguiu construir esse trabalho. Então, foi aí que o serviço social ganhou a centralidade nesse processo e vem trazendo a fala dos usuários. Depois de 7 anos ouvindo histórias, histórias e muitas histórias, construindo amizades, construindo processos de transformação da rede, construindo cuidado, eu consegui fazer essa devolutiva para essas pessoas que foram tão importantes na minha construção profissional, e é aqui que a gente vai começar a falar sobre eles diretamente. Então, uma das categorias que foi identificada foi a equidade, e aí eu trouxe recortes de falas para que vocês pudessem ter acesso. Falaram que não havia mais nada a fazer, disseram que eu iria morrer. Então, é muito comum a gente ouvir essa fala quando a gente está em um hospital muito especializado, em alta complexidade, porque o profissional que está lá na ponta do interior não sabe cuidar. Às vezes nem é o interior, às vezes é o interior de Brasília, mas ele não sabe cuidar. E aí a gente começa a ouvir as histórias sobre essa construção. Assisti o doutor dando uma palestra na TV Senado, paguei uma consulta online e ele me orientou a vir para Brasília buscar tratamento. Então, durante uma entrevista do Setembro Verde, que é o mês nacional aí que a gente tem do transplante, um médico especialista deu uma entrevista, ele se identificou com o diagnóstico, procurou o médico, fez um atendimento e foi atendido. E assim como esses, a gente tem a trajetória de várias outras pessoas. Fui diagnosticado com Chagas em 2018, passei a acompanhar no hospital e depois fui encaminhado. Então, aqui a gente vê um fluxo de regulação acontecendo. E essas são algumas das histórias que vêm trazendo a questão da equidade e como é diferente o acesso para as pessoas. Então, a equidade é um dos princípios do SUS, e seu conceito se relaciona à igualdade e à justiça social. O princípio da equidade reconhece os determinantes sociais, as desigualdades sociais e seus impactos na saúde individual e coletiva da população. Ao considerarmos o direito desigual inerente do sistema capitalista, a equidade se apresenta como um caráter compensatório nas políticas para amenizar a desigualdade social produzida pelo capitalismo. Então, a equidade, ela chega aqui, como eu falei lá no começo, começando a falar sobre o direito desigual, ela chega com um mecanismo compensatório para que a gente consiga aí diminuir um pouco dessa desigualdade existente. Aí eu posso até trazer aqui que as diferenças, aqui eu coloquei um textinho falando sobre as diferenças regionais do acesso aos serviços, mas eu prefiro trazer o exemplo nesse momento, que a gente pode falar do Faustão. Uma pessoa que está fazendo um tratamento particular, ela tem o mesmo acesso de uma pessoa que não está fazendo tratamento particular? Então, a velocidade desse processo é muito diferente. Então, mesmo que todos eles cumpram as mesmas etapas, a velocidade que elas acontecem não é igual. Ela é desigual por conta da desigualdade.
E aí, aqui eu trago mais um pouquinho, mas eu vou passar para o próximo tópico. A gente está falando, aí eu vou trazendo aqui alguns pensamentos e algumas análises relacionadas a isso, mas aí a gente vai passar para o próximo, que eu sei que o nosso tempo está bem certinho já. Então, a gente tem a acessibilidade, que foi outra categoria, e a acessibilidade, ela vem de várias formas. Então, eles não repassaram o dinheiro da ajuda de custo, do TFD. Não tenho como pagar o aluguel. Vou pedir para o doutor me liberar, vou para casa. Então, a acessibilidade, ela se dá desde o TFD, que não repassa o dinheiro, até a comunicação do TFD. Acho que aqui tem não temos lugar para ficar. Você tem algum lugar para indicar? Essa é uma fala muito, todo mundo buscando uma casa de apoio, né, que se chama, uma instituição de acolhimento. A gente tem a questão de não conseguir oferecer um suporte adequado. O TFD ele merecia um capítulo à parte só para ele, que ele traz aí várias nuances. Então, ele tem uma legislação muito antiga, que ainda não foi atualizada, e ela traz muitas interpretações nos estados e municípios. Então, cada paciente é atendido de uma forma diferente pela mesma política. São os caminhos que esse usuário vai fazendo aí nesse percurso. Então, a descaracterização, eu até fiz aqui um trechinho de destaque, a descaracterização da política enquanto direito e a manutenção da crença desses direitos na perspectiva de ajuda e caridade reforça a necessidade de debate sobre a temática, principalmente porque, como que chama o dinheiro repassado pelo TFD? Ajuda de custo. Ele é um direito estabelecido em lei, mas ele é construído na política como uma ajuda de custo. Então, acaba que a gente tem um direito estabelecido, que a implementação é fragilizada pela falta de conhecimento, pela falta não só do usuário, mas também dos próprios serviços, do próprio estado, do próprio município, e que ele vai se acerrando aí nesse processo. Então, aqui eu tenho um relato que é incrível, que foi feito um estudo, a passagem foi solicitada no dia errado, não conseguimos contato com o TFD para pedir alteração. Aí a gente tem o serviço que foi fragmentado, porque a gente não teve uma comunicação do usuário com o serviço. Lembrando que o paciente saiu, vamos supor, lá da região norte, chegou aqui, e aí ele não consegue resolver as burocracias que tem no seu estado, porque além de ser burocrático, não tem comunicação de fato e não tem uma avaliação singular daquele sujeito e da necessidade dele. Então, é muito desafiador falar sobre um tratamento tão complexo com políticas tão fragmentadas. A articulação interinstitucional em saúde foi outra categoria importante que surgiu. Não conseguimos ir para a consulta porque não tinha dinheiro para a passagem. Então, a gente tem um usuário do DF que não consegue acessar, porque ele não tem a ajuda de custo. E aí, a gente precisa se articular com o conselho tutelar para que ele intervenha na assistência, para que ele consiga acessibilidade para o usuário. Então, a gente tem falas como essa que representam como, às vezes, para o local era mais difícil acessar o tratamento do que para um usuário que veio de um estado, por exemplo, a Bahia, que tem uma ajuda de custo que é maior e que paga com frequência adequada e ele consegue acessar o tratamento sem dificuldade com relação a isso. Então, a acessibilidade aqui no Distrito Federal, ela se apresentou como uma característica muito inusitada, porque ele está perto do centro transplantador e ainda assim era uma dificuldade. Todos os usuários que foram entrevistados, eles tiveram encaminhamento para outros serviços. E aí isso é muito importante a gente falar, e aí aqui tem um quadrinho, então, de todos os 5, todos tiveram algum encaminhamento. Então, a gente tem o sujeito de pesquisa 1, que foi para o TFD, 2, passe livre, instituição de acolhimento temporário, TFD, unidade básica de saúde. Isso feito pelo serviço social, né? Sem considerar os encaminhamentos feitos pelo restante da equipe multiprofissional. Aí a gente tem o 3, Conselho Tutelar, Passe Livre, Centro de Referência Assistência Social. A gente já tem o 4, que traz o INSS também.
E o quinto que traz a Defensoria Pública também. Então, todos eles tiveram encaminhamentos e tiveram um envolvimento da equipe técnica de serviço social com a rede diretamente para viabilizar direito de acesso ao tratamento. Então, essa é uma das características da atuação do serviço social, né, essa atuação em rede. Mas, normalmente, eu lembro de uma pergunta que uma vez me fizeram sobre um usuário, como que você faz para achar a família dele? Vocês têm um sistema? Aí eu falei, não, a gente liga, igual todo mundo faria. Existe uma mágica relacionada ao serviço social, que é achar que a construção da rede ela não é feita da forma com que todo mundo faria, né? Com todos os profissionais teriam ali uma habilidade para se desenvolver fácil. Mas como isso já é construído na nossa graduação, na nossa formação, a gente acaba tendo mecanismos de comunicação e de articulação voltados para isso, que nos faz um diferencial nesse processo. Aí aqui a gente tem uma matéria importante que aconteceu naquela época. Uma mulher de 44 anos morre após passar mal enquanto esperava atendimento na fila da assistência social do DF. Então, a gente caminhava para a assistência social, porém, era essa crise que a assistência estava vivendo durante a pandemia. Então, as pessoas estavam lá em filas, dormindo na fila e com falecimento. Eita, tô vendo. E aí eu passei aqui para a integralidade, para a gente ter essa perspectiva da complementação, porque todas as categorias são complementares. O nosso filho vai ter que ficar lá, não vamos conseguir trazer ele. A perspectiva de integralidade para além do atendimento em saúde individual. Então, ele compõe uma rede, ele compõe uma família, ele compõe uma rede de cuidado, e tudo isso faz parte do atendimento. Quem que olha para a criança que ficou em casa sem o pai, que precisa vir junto para o tratamento? Então, acaba que o serviço social teve esse apontamento e, ao mesmo tempo, a política não conseguiu prever uma passagem, a gente não conseguiu ter previsto a integralidade no atendimento nesse formato. Deixa eu ver se tem aqui uma outra fala mais. Aí aqui a gente traz a questão da fragmentação dos serviços, que vem trazendo a perspectiva da integralidade e que a gente precisa ter um avançar ainda nessa perspectiva. Eu estou andando um pouquinho mais rápido para a gente poder encerrar. A família, aí aqui a gente tem a família do DF pede ajuda para receber bebê transplantado em casa. É uma criança que já estava em atendimento, mas ele medializou e criou toda uma rede em cima da proteção da criança para que ela tivesse um retorno para casa seguro. Então, a gente traz aqui o fechamento um pouquinho, e a gente vai ter para conversar e vocês perguntam um pouco tempo. A gente tem essa questão da importância que a gente teve desse centro transplantador, mas principalmente do serviço social nessa atuação. A gente tem a questão da fragmentação da política e principalmente aqui no Distrito Federal. Na dissertação, a gente trabalha um pouco do Distrito Federal mais especificamente, falando sobre a questão da saúde pública e da privatização. Então, se vocês estiverem interessados em ler. A gente também tem esses desafios que a gente traz, que é a perspectiva da regionalização da política nacional de transplante. Então, a gente não tem uma forma nacional ou federal realmente da aplicação dela, mas a gente também precisa de um olhar específico para aquela região, porque ela tem diferencial, ela é um vazio assistencial. Então, a gente tem a região norte e nordeste, que tem um vazio assistencial muito grande de tratamento. A gente tem um protocolo de doação que estava vinculado à Covid-19 e ainda está. A gente teve uma pequena modificação na legislação, mas ainda está vinculado, a gente ainda não avançou tanto nisso, por isso que eu mantive. A gente tem documentos norteadores quanto ao funcionamento dos transplantes. A gente tem poucos documentos, cada órgão traz algumas coisas, a gente não tem isso tão bem consolidado, nem a própria escrita sobre a política.
Então, a gente precisa ainda fazer muitos resgates. E a gente também tem a necessidade de atualização do protocolo de avaliação social para transplante, porque em uma profissão tão importante e essencial, a gente também precisa avançar na nossa discussão. Porém, a gente também tem a questão do trabalhador assistente social, que também é precarizado e também não consegue produzir. Então, a gente tem aqui muitos desafios nesse processo. As contradições de acesso à saúde se dão em todas as dimensões da própria definição do seu conceito. Então, a gente tem uma saúde que é direito de todos e dever do Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado que muitas vezes se configura mínimo e que não se responsabiliza pelo cuidado e não oferece bem-estar. O acesso universal e igualitário à saúde tem demonstrado um desafio no capitalismo diante dos seus antagonismos. As políticas sociais têm um papel muito importante, que é muito mais importante que apenas uma mediação burocrática das demandas sociais. Percebê-las para além das finalidades focalizadas é o atual desafio para lidar com o contexto de desigualdade e urgência para atender a sociedade. Aí aqui a gente tem uma transplantada que participou desse processo e ela traz um textinho. Um transplante foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, fez com que meus dias aqui na Terra fossem estendidos por não sei quanto tempo, espero que algumas décadas, mas só de poder contemplar cada amanhecer com saúde e ao lado dos meus, já foi válido cada segundo que vivi até aqui. Essa pessoa, que é Elaine está vendo o filho dela se formar, se tornar um profissional, graças ao tratamento de transplante do SUS. E aí eu trouxe esse gráfico final porque estamos num um momento complexo no DR de saúde. Então a gente teve aí vários avanços, mesmo a gente estando num momento político mais favorável a nível federal. O Distrito Federal continua com o mesmo governo que a gente tinha na última gestão, né? Permaneceu o mesmo governador, e ele ainda atua frente à terceirização. O principal centro transplantador tentou ser terceirizado para o IGES, que é uma grande operadora aqui do Distrito Federal e que tem muitas crises, e a Câmara Legislativa tem feito um enfrentamento muito grande. Então, a gente tem aí um grande caminho aqui no Distrito Federal relacionado a isso. Desculpa pelo tempo. Que bom te ouvir, Débora. Foi uma pesquisa densa, né? Falar de saúde não é fácil. E falar de. É isso, né? O tempo precisa ser. É curto, né? Para quem está nessa condição. E estudar a fio, né? Esse passo a passo, essa rede que constitui, né, a política de transplante no Brasil é muito necessário, porque, de fato, você demonstra o tempo inteiro o quanto é desigual, né? E depende muito de muitas variáveis, né, para que as pessoas possam, né, ter sua vida prorrogada, né? Então, eu fico pensando assim, né, na importância da sua pesquisa, do seu trabalho, né, porque chama a atenção para a gente uma situação que ninguém quer viver, né? Fico me colocando no lugar de quem está necessitado, né, de um órgão. E aí? Né? A gente viu, inclusive pela sua apresentação, a importância que o serviço social tem, né, entre acelerar, né, as possibilidades. Né? E hoje você pensando a política, né, e pensando de quem está no lugar de pensar a política, e o quanto a comunicação, né, ela é fundamental. Tá? O que você diria para a gente? Né? O que a Débora, de um ano atrás, que produziu tudo isso, né, diz para a Débora de hoje e diz para a gente? Né? O que fica da comunicação, do direito à comunicação, né, dentro dessas políticas,
dentro do serviço social, ah, né, eu acho que aí a comunicação no sentido ampliado, né, a informação, né, e a comunicação. Porque, no caso, você deu vozes, né, deu voz. Aliás, deu voz, não, você colocou um amplificador, né, na voz de quem está na fila de espera, ou quem passou pela fila de espera. Né? Ontem eu tive uma notícia muito boa no trabalho que falava sobre a política nacional da atenção especializada, que a gente teve um avanço muito grande. O que eu percebo é que a gente ainda tem a lógica biologicista, a gente ainda está focado na doença, a gente não foca nas pessoas, e é por isso que eu sempre trago um paciente, para que a gente tenha rosto. Eu sempre falo isso na minha rotina. Para vocês são nomes, para mim tem rosto. Eu conheço essas pessoas. E Sim. aí é muito pessoal, né, para mim, porque todos eles são muito importantes para mim. E aí eu entendo que esse movimento que a gente está fazendo hoje, enquanto saúde pública no Brasil, de transformar o cuidado fragmentado em linha de cuidado, que é a perspectiva atual, é um dos avanços que a gente precisa. Porém, a gente ainda tem os diversos caminhos entre a política e aquilo que é colocado. Eu entendo que a participação social, no geral, a gente tem fórum de seguridade social, a gente tem espaços de diálogo, não só para o transplante, mas para a saúde e para a política pública. Eu entendo que a gente está muito cansado, enquanto trabalhador da saúde, enfim, né, trabalhador, a gente está muito cansado, mas eu entendo que é o momento que a gente precisa se unir de novo para trazer a transformação. Porque hoje, quem está tomando a decisão não é quem está precisando do tratamento. E somos nós que escutamos e que damos voz. Então, se nós não nos colocarmos para trazer acesso a isso e para aproveitar esse momento de mudança pública da concepção de saúde, enquanto a nível federal, que é uma oportunidade, é o que está sendo feito dentro do Ministério, a gente vai perder um momento muito importante da história. Então, eu entendo que hoje é um momento incrível para a gente começar uma transformação. Mas esse é a Débora Serançola falando em mobilizadora, mas eu realmente acredito nisso. Eu entendo que a gente consegue, se hoje a gente consegue se mobilizar hoje, com a força que a gente tem de Conselho Nacional, os conselhos federais, a própria articulação do DF, o apoio que a gente tem político, a gente consegue trazer uma perspectiva diferente sobre as políticas públicas no geral. E talvez melhorar um pouco daquilo que foi desconstruído, para a gente começar a reconstruir. Mas aí tem que comunicar, né? Tem que comunicar. Por Tem que isso que os comunicar. espaços de diálogo são importantes. A gente tem Aham. fórum, né, de seguridade social aqui no DF e que a gente vai levando e vai fazendo aquilo que dá, mas eu acho que está na hora de parar tudo e dar foco, né? Falar o que a gente vai fazer agora, parar tudo. De repente, não nos fragmentarmos enquanto profissionais, trazer essa articulação é muito importante para a gente usar o nosso poder para a gente se organizar, né? Certamente. Obrigada. E desculpa, Leonardo, eu não consegui. Ai, eu também Não não tem me jeito. desculpa, Leonardo, eu devia ter te avisado antes. Eu sou faladeira. Vamos lá, a gente tem tempo mais umas duas perguntas. Quem quiser pode pegar a palavra. Não? Se não temos mais perguntas, então a gente pode encerrar. É